Olá, meu nome é Patrícia Villete, sou psicóloga clínica. Fui convidada pela Aline, pela Bruna e pela Thaís para participar, do PI delas, que é sobre a escuta no cárcere. A minha vivência, então, dentro do sistema carcerário foi no ano de 2009, onde eu estava entrando no estágio de ênfase social, e nesse estágio então o aluno precisava escolher uma instituição e meu estágio foi em dupla. Eu e minha colega então decidimos, pelo nosso desejo, procurar o sistema carcerário. Fomos acolhidas muito bem pela supervisora, pela psicóloga do presídio. Então, nas nossas primeiras observações e conversas com a nossa supervisora, a gente percebeu a necessidade de um trabalho com as mulheres privadas de liberdade. Naquele ano, então, o presídio aqui de Santa Rosa tinha capacidade de acolher 288 apenados, mas já estava com uma superlotação de 453 pessoas. Acredito que esse número só tenha aumentado, mas a questão é que a gente começou então perceber, que existiam muitos conflitos entre as mulheres, e o processo se deu da seguinte forma: o nosso projeto, a gente trabalhou em grupos, 2 grupos, e também fazia escutas individuais dessas mulheres para explicar qual era o nosso trabalho. Era muito pontuado, a questão de quanto a gente não fazia parte da instituição, a respeito do nosso sigilo, e do nosso cuidado quando elas vinham para as entrevistas. Não era uma escuta clínica, então, mas mesmo assim vinham questões, a respeito ali do espaço, e do ambiente. O objetivo então do nosso projeto foi de possibilitar um lugar de fala para essas mulheres. Também nos grupos a construção de novas narrativas e auxiliar na prevenção e na diminuição dos conflitos entre as apenadas. E então é através da escuta que podemos possibilitar os sujeitos privados de liberdade a construção de novas narrativas. A falta, então, dos desafios dentro da instituição foi a falta de um espaço adequado para que a gente pudesse trabalhar com as apenadas. Essa dificuldade era muito grande no espaço físico, porque não tinha uma sala especial para os grupos, não tinha uma sala especial para fazer escuta individual, então a gente foi se adaptando ali. É um lugar muito difícil, assim, de muito sofrimento, que tanto os apenados, privados de liberdade, homens e mulheres, mas também os trabalhadores passam por um sofrimento muito grande. E mesmo existindo profissionais lá dentro de psicologia, de assistência social, a demanda é muito grande, então não se dá conta de apagar o fogo, É como se estivesse secando gelo ali todos os dias. Então, existe muito preconceito, assim, uma das questões que a gente escuta na sociedade, fora do espaço, do sistema prisional, é a questão de que as pessoas às vezes acham que quem está preso ganha um salário ou tem uma alimentação boa lá dentro. Não, eles sofrem muito, eles passam por perrengues lá dentro, não tem salário, pouquíssimas pessoas têm. Na época as mulheres não tinham nenhum projeto assim. Esse foi um dos primeiros projetos, acredito, destinado às mulheres. Tinham assim projetos para os homens, que tinham uma metalúrgica, tinha uma horta, mas as mulheres não tinham acesso a esses trabalhos. Então, uma outra queixa assim muito grande, que as mulheres tinham muita saudade da família, dos filhos, e isso tudo era muito difícil estar ali. A maioria na época era presa em função do tráfico de drogas, em função dos seus companheiros. Então é um lugar muito difícil de se viver, com muito preconceito, e pouca possibilidade. Eu acho que a mulher
quando entra lá, se vê com pouca possibilidade também ao sair de conseguir um emprego, de voltar à sua vida com dignidade. Então é um lugar assim que precisa muito do trabalho da psicologia. Você comentou que não seria uma escuta clínica. De que jeito se dá essa escuta, então? Quais são as características que podemos citar da escuta no cárcere? Na verdade, quando a gente foi para o estágio, né, foi bem pontuado, né, que a nossa escuta não seria clínica. Mas em muitos momentos, quando vinha, né, a mulher privada de liberdade nesse atendimento individual, a gente via a possibilidade de se ter um trabalho de escuta clínica dentro desse espaço. No nosso caso, não poderia ser, porque a gente tinha às vezes contato uma vez com a penada e depois ia pro grupo, né, pro trabalho em grupo. Mas é um lugar que se tem a possibilidade de uma escuta clínica, se tem a possibilidade de trabalhar psicanálise ali, até para compreender a história de vida de cada um, né? Porque, né, o motivo que levou, né, que trouxe essa mulher até o sistema prisional, mas no nosso caso não era uma escuta clínica, era em função dos grupos que a gente iria trabalhar. Vamos dar início às perguntas? Vamos. A primeira pergunta que seria como você descreveria a realidade da vida no sistema carcerário hoje e quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam no dia a dia lá? Você tratou mais das mulheres, né? Você não viu muito do geral. Na verdade, era em 2019, eu acredito, né, que é importante pontuar. Acredito que hoje aconteçam as mesmas situações, né? Não acredito que houve uma reforma nesse presídio, né? Mas a maior dificuldade mesmo é do espaço físico, né? Não ter, né, um espaço adequado, uma cama, né? Um banheiro, né? Tudo muito primitivo lá dentro, né? Então, esse espaço das mulheres, né? As mulheres são colocadas num porão, né, embaixo, porque o presídio aqui de Santa Rosa não foi um presídio projetado para receber as mulheres. Então é tudo meio que tentado organizar da melhor forma, né? Mas não tem um projeto assim. Eu acho que a grande dificuldade mesmo que causa mais conflito é mesmo pela falta de espaço, pelo espaço físico, né, ser tão precário. Tentando a questão da estrutura, você acredita que, tipo, a questão do psicólogo na prisão, você acha que tá bom? Ou a questão, tipo, de ser só um psicólogo no presídio, você acha que poderia ter mais porque tem uma demanda, a demanda talvez aumentaria se tivesse mais pessoas para escutar, porque a quantidade de gente que tem no presídio é bem grande, né? Você acredita que mudaria alguma coisa se tivesse mais... Eu acredito que melhoraria, né? Seria um trabalho com mais qualidade, tanto pro profissional, né, que tá lá dentro, quanto pro apenado. Mesmo, né, a questão, se a gente for pensar nos trabalhadores, né, também necessitam, às vezes, de um acompanhamento psicológico, né? Então, com certeza teria muita demanda, né, para o psicólogo, né? Tanto para o psicólogo clínico e o psicólogo organizacional também. Então são várias questões aí que o trabalho de um psicólogo é muito importante no sistema prisional. Essa questão que você trouxe ali do espaço físico, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas acreditam que a pessoa fez, ela merece estar ali. Merece ter comida ruim, merece estar no espaço apertado, não tem que estar reclamando, né? Mas eles não entendem que para a pessoa evoluir, ela precisa ter um espaço adequado para isso, né? Como é que tu explica essa necessidade da pessoa ter um lugar para dormir, ter contato com a família, ter um tratamento humanizado, né? A importância desse tratamento para ela poder evoluir, para poder, quem sabe... Eu vejo que esse trabalho vem muito antes de chegar no sistema carcerário, né? Acho que se a gente mudasse a mentalidade, né,
valorizasse mais a escola, né? Projetos, às vezes, né? Em comunidades mais carentes, né? Seria muito importante para que quando chegasse, né, o preso, porque também tem isso, né? Se a gente for pensar o quanto, às vezes, a maioria que está lá dentro é em função do tráfico de drogas, né? Qual é a questão do tráfico de drogas, né? Às vezes é realmente a questão de querer ter um tênis bom, vamos pegar, né, um adolescente, né, um menino adolescente, um exemplo, né, para ficar mais fácil. Às vezes é a vontade, o desejo de ter um tênis bom, um celular bom, então o que vem mais fácil? Acaba que o crime, né, o tráfico de drogas proporciona isso muito mais fácil, né, principalmente lá na comunidade carente, né, que às vezes esse sujeito não tem nem terminou a escola, né, abandonou a escola, então o quanto é necessário a gente olhar lá para trás, lá na primeira infância, né, e dar esse suporte, né, para que o sistema prisional, né, não acabe dessa forma, né, com essa superlotação, né, e também, né, o trabalho lá dentro, né, o quanto é importante a oferta, né, de projetos, né, como metalúrgicas, né, lugares onde profissionalizem, né, esse sujeito para que quando saia do sistema prisional também consiga, né, ter a possibilidade de arrumar um emprego, de mudar de vida, né. Então, né, além do amparo, do suporte psicológico, também tem toda essa questão, né, de se profissionalizar para conseguir ter uma nova possibilidade, né. Porque muitas vezes o que eles buscam é prover, né, para a família deles, por conta da situação toda que eles já viveram. E é difícil, se a gente for pensar, ficar preso fora do mercado de trabalho tantos anos, e quando sai, né, tu tá ali, né, fichado, né, como vai conseguir emprego? Nem todo mundo, né, vai te dar crédito, né, ou acreditar que tu mudou. Daí o que acaba acontecendo? Volta pro mundo do crime, né, às vezes volta a traficar, volta a roubar, né, porque realmente não existe outra possibilidade, né. É como se fosse andar em círculo. É uma repetição, né, então é muito além, né, do que a gente imagina, né, a repetição, né, do sujeito. Isso deve dar um sentimento de incapacidade no profissional, né, tipo, Sim. no psicólogo, porque tu tá ali ajudando, só que não vem só de ti, né. Daí também, né, tem a questão que a gente, como fez o estágio, a gente passa ali 1 ano, né, mas acredito, né, que pro profissional que é concursado, que tá ali dentro, né, o quanto é difícil, né, ver quando um desses apenados sai, né, ganha a liberdade e daqui a pouco precisa voltar, né, é uma situação bem difícil, né, em função também de que não é só o psicólogo ali, né? Tem todo um contexto também que colabora, né, para que esse sujeito vá repetir, né, o seu erro, né? E muitas vezes a prisão se torna uma escola, né, que nem a Letícia falou, que algumas pessoas vão presas e acabam aprendendo com outros presos outras práticas, né? Ela falou que os mais novos são os mais vulneráveis que eles. Sim. Até porque tem a questão, né, para estar lá dentro, né, não é fácil suportar, né, e daqui a pouco, né, vai ter que se assujeitar a algumas situações, Por né, sobrevivência, para né? sobreviver. E às vezes Também até é tem um isso. bom convívio, quem sabe. Bom, a próxima pergunta, acredito que já deu pra pegar um pouquinho, mas na sua opinião, qual é o papel da escuta dentro do sistema prisional e como que a escuta pode ser uma ferramenta de apoio e respeito à dignidade dos detentos? Eu vejo a escuta, né, como, em primeiro lugar, né, acho que é importante falar, né, o acolhimento, né, do sofrimento. Então, ter disponível, né, um espaço, um lugar de escuta é muito importante, né, porque faz com que o sujeito consiga refletir, né, e elaborar, construir uma nova possibilidade. Então, tanto dentro do sistema prisional, quanto quando o sujeito sai, né, desse espaço, ter
um lugar de apoio, de suporte, né, seria muito importante para que ele não voltasse a repetir, né, o mesmo ato infracional, né, a gente pode dizer assim, né, porque são várias questões, né, que daqui a pouco para cada sujeito é uma questão, né, que leva ele ao mundo do crime, ou tráfico de drogas, né, ou uma questão de violência, né, então é importante para que consiga olhar a sua história e elaborar um novo caminho, né? Esse espaço de fala é muito importante para, tipo, a pessoa poder meio que não se expor, mas se entender também, né? Ela fala e se entende por que ela tá lá, entende o que levou ela, e também a partir do momento que ela fala e que entende que tem alguém realmente escutando ela se sente ouvida e se sente acolhida, né? Muito importante essa questão do acolhimento nesse processo da reintegração e tudo mais. Bom, a próxima pergunta é: quais barreiras você identifica para que a escuta dos detentos seja uma prática comum? Existem estigmas ou preconceitos que dificultam esse processo? Eu acho que, como eu falei antes, né, eu acho que o preconceito, né, que os apenados, né, sofrem é aqui fora mesmo, né, quando eles se deparam, né, na tentativa de procurar um emprego, né, com um não, né, com essas questões, né, de tu tá lá num hotel, né, tu ganha um salário, tu tá lá comendo comida boa, né? Essas palavras, né? Essas frases, assim, que a gente escuta muito no social. Então, eu acho que começa aí o preconceito, né? E é difícil, muitas vezes, lidar com isso, né? Então, vem de novo, às vezes, a repetição, né? De voltar para o mundo do crime, ou voltar a cometer um ato infracionário, né? Em função da falta de oportunidade, né, de um preconceito, né, que as pessoas têm, né, porque às vezes as situações acontecem, né, até porque é a história de vida, né, vamos pensar numa criança que viveu a vida inteira com o pai agredindo a mãe, né, daqui a pouco o menino cresce, casa, né, vai repetir isso com a esposa, né, então, né, daqui a pouco a mulher cansa, né, a esposa cansa de apanhar ou não passou por isso, né, vai e registra uma Maria da Penha, né, então acaba que o sujeito vai preso, né, mas todo em função desse contexto, né, que viveu na sua infância, na sua adolescência, né, da repetição, né. Eu não sei se vocês viram quanto a gente fala, né, da repetição, né, e ter um espaço, né, para daqui a pouco trabalhar suas questões, né, para falar, né, da sua história de vida seja importante, né, para ressignificar, né, para o próximo relacionamento, né, não repetir, né, tanto o homem quanto a mulher, né, situações de violência, né, então não é só, né, tráfico de drogas, né, também tem essa questão da violência, né, que às vezes, né, lá na infância o sujeito presencia ou passa por situações de violência e acaba que na sua vida adulta, né, repete, né, e acaba preso, né, em função, né, da agressão, né, que tem contra sua esposa, seus filhos, né, então... E se ele fica preso só sem ter essa escuta, né? Sem ter essa escuta, sem ter esse trabalho. O psicólogo, ele acha que quem tá errado é quem prendeu ele, mas se ele consegue reconhecer o porquê que ele fez isso e que isso é errado... Bom, a próxima pergunta seria relacionada à sua experiência no presídio, mas já teve todo o contexto do estágio. Então vamos para a próxima, que seria, do ponto de vista psicológico, como que a escuta afeta a saúde mental e o comportamento das pessoas privadas de liberdade. Eu vi, assim, a questão, né, do lugar ser um lugar muito agressivo, né, muito difícil, né, de se viver, né, a questão da falta de espaço, a questão, né, de ser retirado, né, da família, né, do convívio social. Então,
é um lugar muito difícil realmente, né, até para os trabalhadores, né, então acredito que a psicologia, né, tem um espaço aí, tem um lugar, né, que conforme for convocado e proporcionado, né, para esses sujeitos, né, tanto o trabalhador quanto o apenado, né, o efeito vai ser muito positivo, né, para ressignificar, né, as questões, né, tanto de violência, de ansiedade, de mal-estar, né, então é um espaço, né, que a gente precisa sempre olhar, né, para esse lugar, né, um lugar, eu acho que às vezes, né, que se a gente pensar o presídio nas cidades é sempre meio retirado, né, meio escondido, né, parece que é para ninguém lembrar que existe, né, mas é um lugar que existe, né, e que a gente precisa olhar, né, porque são pessoas, são sujeitos, são histórias, né, que vivem lá dentro, né, e a gente como sociedade também tem um dever, né, e deve ter um cuidado, né, para esses sujeitos, né, e a gente da psicologia, né, também, né, nós da psicologia precisamos entender, né, que em todos os lugares vai ter sofrimento, né, e nesse lugar tem muito sofrimento também. Muito bom. Enfim, a próxima pergunta seria: como que a escuta está relacionada com os direitos humanos dos detentos? Ai, me explica essa tua pergunta. Bom, tem uma... Eu não li toda, mas tem uma dupla pergunta aqui. Que acredita que a falta de escuta pode contribuir para violações dos direitos básicos? Tipo, para a questão, por exemplo, da dignidade e respeito do sujeito, sabe? Essa questão de entender a pessoa como... não só o sujeito em si, mas tipo, como cidadão, como parte da sociedade, sabe? Acredita que a escuta influencia nessa questão? A escuta nossa, como Sim. psicólogo? Eu acredito que possibilitar a sociedade compreender esse espaço faça diferença. Sim. Né? Porque se a gente pensar, o nosso trabalho às vezes também não tem uma grande visibilidade, né? Até em função da nossa ética, do nosso sigilo, mas fazer com que a sociedade, a população olhe para esse espaço e compreenda que ali sim são seres humanos, né? São pessoas que vivem sofrimento, angústia, faça com que daqui a pouco tenha um outro olhar para esse espaço, para essas pessoas, né, e a partir daí possibilitar, né, uma mudança, né, eu acho que começa por cada um de nós, né, como pessoas, seres humanos, né, não somente a gente da psicologia, mas que toda a sociedade possa olhar para esse espaço com um outro olhar, né. Tá, próxima pergunta. Seria: quais mudanças poderiam ser feitas no sistema para que a escuta do sujeito encarcerado seja mais valorizada e quais profissionais poderiam colaborar nesse processo? Eu gosto sempre de pensar e vejo muita possibilidade assim da psicologia com direito, daqui a pouco a psicologia, eu gosto muito de ver a psicologia com a arquitetura. Eu acho que a gente transita por vários lugares e vários profissionais também têm uma escuta, né? Então, conseguir daqui a pouco, né, fazer projetos, né, entre a comunidade, a justiça, né, advogados, traga vários benefícios, né, e um olhar, né, mais humanizado para o sistema prisional, né. Hoje a gente sabe que no sistema judiciário, né, eles implantam a justiça restaurativa. Eu acho que é uma ferramenta bem bacana de se utilizar, né, para fazer a palavra circular, mas tem uma visão assim, o quanto a gente poderia ter mais projetos, né, trabalhando em conjunto com outras profissões, né, como escola, poder judiciário, a prefeitura, né, então fazer
essas parcerias seria bem positivo e bem benéfico, né, para o sistema judiciário, para as pessoas que estão ali, para os trabalhadores. Acho que tudo isso refletiria assim em algo bem positivo. A Letícia comentou que aqui no presídio eles têm parcerias com algumas empresas, né? Que assim que o detento sai, ele consegue um emprego. Sim. Isso é bem interessante também, né? Sim. Que não são todas as empresas que aceitam. E sobre a cooperação com outras profissões, a gente tem a nossa colega Sandra. Sim, E ela é verdade. professora lá no presídio e ela faz um trabalho muito lindo, muito fofo. A gente fez um trabalho no semestre passado que a gente, através dela, né, a gente perguntou para os presos o que é ser normal para eles. E as respostas foram muito boas. Eles viam, tipo, como estar lá fora ser normal, levar o filho para a escola ser normal. A gente achou muito interessante. E como ela, como professora, também oferece a escuta. E o jeito como eles tratam ela, como ela tem um carinho por eles, é muito lindo, assim. Eu acho que isso traz eles de volta para a posição do sujeito, eles se enxergam novamente como sujeito, né? Porque ali dentro eles são tratados como um bicho, né? Por todos. E daí quando tem alguém que chega e escuta eles voltam para essa posição. É que, querendo ou não, se a gente for pensar, né, gurias, perde a subjetividade, né, estando lá dentro, né, é o preso, é o infrator, só né. mais um lá dentro. Sim, então, né, ou quando sai fora, né, quando tá ali, né, na liberdade, né, mesmo a liberdade provisória, acaba, né, que fica marcado, né, como uma tatuagem, né, Como preso, se só tivesse uma né, face, é só uma face e acaba, né, que deixando hoje invisível por estar lá dentro, né, e depois aqui fora marcado, né, por ter cometido um ato infracionário, né, então é complexo, né, difícil, Sim. né. Bom, para finalizar, o que você acredita que as pessoas precisam entender sobre a importância de ouvir aqueles que estão encarcerados e se você teria alguma mensagem para você deixar pro público sobre esse tema? Eu acredito, assim como eu falei antes para vocês, que todos os lugares, né, onde a psicologia transita, né, sempre vai ter sofrimento e no sistema carcerário é igual, né, esses lugares tem pessoas, tem pais, tem mães, tem filhos, tem mulheres, tem maridos, então o sofrimento também é muito grande, né, não é simplesmente alguém que fez algo errado, ruim, né? Então o sofrimento não está só lá dentro, está nas famílias. É importante, né, olhar para esse sujeito como um ser humano mesmo, né? E pensar que daqui a pouco acho que a gente tem uma profissão, né, que nos possibilita não julgar, né? Então acho que a mensagem é essa, de repente acolher, né, e não julgar tanto, né, que seja importante entender a história de vida de cada um, né, porque todos nós temos histórias de vidas e passamos por dificuldades e esses sujeitos lá dentro também têm suas histórias, né, então daqui a pouco, conforme a gente vai compreendendo a história de vida de cada um, a gente vai conseguindo compreender algumas atitudes, né? Então, acho que não julgar seria, acho que uma questão bem importante, assim, na sociedade, né? E acolher, né? Sim, acho que seria isso. Então, vou agradecer vocês pelo convite, assim, A gente fico também. muito feliz, assim, poder compartilhar essa minha vivência, né? Que foi algo assim que me marcou muito, né, no meu estágio, mesmo hoje na clínica, né, eu escuto, né, pessoas às vezes, né, que têm sofrimentos ou que têm familiares, né, que já passaram por situações, né, de cometer algum ato ou até, né, o paciente às vezes fazer algo errado e como isso é difícil, né, então gostaria de agradecer vocês pelo convite. Muito obrigada. Obrigada pela presença, estou à disposição. Pela disposição, pela participação. Muito obrigada. Saiu, gurias.